E aí, pessoal, você está querendo comprar um fogão a lenha? Mas você conhece as 4 características que você pode identificar em um bom fogão a lenha? Eu vou te contar aqui agora. Você deve selecionar um fogão a lenha em base à câmara de combustão, que tão potente é, a transferência de calor do fogão a lenha, que tão eficiente é, o trabalho da chaminé, que tão boa a sua chaminé trabalha, e quarto, a limpeza, que tão fácil é você limpar o fogão a lenha e evitar retorno de fumaça. A primeira característica é a câmara de combustão. Que tão potente é a câmara de combustão? A câmara de combustão, ela se mede pela capacidade de transformar a lenha mais em calor, mais em energia e menos fumaça. Não? Aí uma característica muito importante na formação, na potência do fogo, que é o triângulo do fogo, né? A combinação perfeita entre combustível, oxigênio e calor. Se você não sabe ainda o que é triângulo fogo, nós temos um vídeo no nosso canal que explica o que é o triângulo do fogo. Tá? Então, existe hoje no mercado fogões a lenha com diferentes câmaras de combustão e algumas mais potentes que outras. Então, ao comprar, selecionar o seu fogão, observe bem se a câmara de combustão que você está comprando, se o fogão com a câmara de combustão é mais potente, consegue gerar mais calor e energia. A segunda característica importante no fogão a lenha é a capacidade de fazer a transferência de calor. Uma vez que você conseguiu gerar todo aquele calor, toda aquela energia na câmara de combustão, como que essa energia é transferida para as aplicações que você quer, seja a cocção, seja o forno, ou até mesmo a serpentina, né? A chapa é importantíssima, né? Que tanto que a chapa aqueça e que você possa cozinhar também, até mesmo sem ter o fogo direto, né? Só pelo calor da chapa. E isso tudo sem deixar escapar fumaça, tá? Avalie essa característica do seu fogão. Também não deixe de olhar o forno, porque o forno pode chegar até 350 graus. Veja se o seu fogão que você está comprando consegue elevar a altas temperaturas, né, com o mesmo aproveitamento energético. E, além do mais, o fogão a lenha também, os fogões a lenha têm a capacidade de produzir água quente, né? Você tem um fogão a lenha que pode produzir água quente para o banho, para a cozinha, para as pias, né? Então veja essas características do aproveitamento energético, que tão eficiente o seu fogão faz o aproveitamento energético para as aplicações que você está querendo. O terceiro aspecto muito importante é a chaminé. Que tão eficiente a chaminé do seu fogão a lenha vai conseguir extrair toda a fumaça do fogão. Né? Porque a chaminé, na verdade, é o motor do fogão. É ela que faz o fogão funcionar, extraindo a fumaça, né, de todo o interior do fogão, ao mesmo tempo que está injetando oxigênio na câmara de combustão, alimentando o fogo com mais oxigênio. Muito importante o trabalho da chaminé, tá certo? Chaminés, considere também, chaminés muito grandes, chaminés que necessitam muito, ou fogão que necessita muito fogo, você perde muito calor pela chaminé, entendeu? Então você está colocando lenha e essa energia, grande parte está indo embora pela chaminé. Então essa relação chaminé com fogão a lenha é muito importante, porque a temperatura da chaminé tem que ser a mínima possível para a chaminé funcionar, sem perder excesso de calor, tá certo? E também considere a instalação da chaminé, que tão fácil é para você instalar a chaminé, as conexões e o posicionamento da chaminé dentro do seu projeto. Se a chaminé permite ficar atrás, no fundo do fogão, em diferentes lugares, para que facilite a instalação do fogão com a chaminé do seu projeto. Um quarto e último aspecto é a facilidade de limpeza, porque afinal todo fogão a lenha produz fuligem, né? E eventualmente, em algum momento, você vai precisar retirar esse excesso de fuligem dentro do fogão. Lembrando que quanto mais eficiente for o seu fogão na câmara de combustão e na transferência, menor a formação de fuligem, tá certo? Considere esses aspectos. Então, a limpeza, a facilidade de limpar o fogão. O seu fogão tem todos pontos de limpeza e todos os canais por onde passa a fumaça, você tem como limpar, né? Então isso é importante, porque quando tiver acúmulo de fuligem, se você não puder limpar, vai ter retorno de fumaça. Se você tiver como limpar, você limpa e o fogão volta à posição original, né, livre, sem retorno de fumaça. Então considere esse aspecto da limpeza, né, a facilidade de limpeza do seu fogão a lenha.
Então, pessoal, aí estão as 4 características importantes para você tomar em consideração quando for comprar o seu fogão a lenha, tá bom? Então, avalie as opções que existem no mercado de fogões a lenha, considere esses 4 aspectos, tá bom? E faça a sua decisão. Mas não deixe de comparar os fogões no mercado com o nosso ecofogão.